E aí, pessoal? Bom, então, na nossa aula de hoje, a gente vai começar usando o mesmo esquema que a gente tem usado nesses últimos dias, né? Então, nós vamos para a nossa terceira aula, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa assim, vocês podem acessar o Slido, que é o que a gente está usando de plataforma para tirarem dúvidas, e aí vocês podem usar ou o hashtag complexos para entrar nela, ou tirar uma foto aqui desse QR Code que vocês, se vocês quiserem acessar. Lembrando que os slides estão aqui disponíveis nesse link, Sistemas Complexos 2021, aula 03-1. Né? Como a gente tem feito das últimas vezes, nessa nossa aula de hoje, a gente vai tentar dividir a aula em dois blocos. Então, esse primeiro bloco da aula, eu vou começar a fazer para vocês uma introdução aos padrões de microserviços. A gente vai começar falando primeiro, né, o que é um padrão, coisa que a gente já discutiu um pouquinho na última aula. Depois mostrar para vocês a linguagem de padrões de microserviços, falar um pouco sobre monolito versus microserviços com padrões, o desafio do uso de microserviços, e falar de 3 tópicos diferentes, sobre divisão de serviços, comunicação interna e comunicação externa de serviços. Tudo isso vai ficar mais claro ao longo da aula. Beleza. Então vamos começar dizendo o que é um padrão. E a definição de padrão que eu trouxe aqui é desse livro aqui, Microservices Patterns, feito pelo autor Chris Richardson. Né? Então, o Chris Richardson diz o seguinte, que um padrão é uma solução reutilizável para um problema que ocorre em um contexto particular. Então, notem que essa definição aqui ela é bem ampla e genérica. Qualquer tipo de solução reutilizável para um problema que costuma acontecer em um certo contexto. Né? E ele conta um pouquinho do histórico que a gente já discutiu durante a aula de arquitetura. Então, o padrão é uma ideia que tem suas origens na arquitetura do mundo real, né? Então na arquitetura física, né? Na área de arquitetura mesmo, daquela que constrói prédios, e que se tem provado útil para a área de projeto ou design, né? Na tradução aí de design, e arquitetura de software. O conceito de padrão foi criado pelo Christopher Alexander, a gente falou um pouquinho dele na última aula, que ele é um arquiteto. Né? E ele definiu sobre padrões de arquitetura, sobre, por exemplo, como você colocar a iluminação dentro da sua casa, ou como você colocar uma janela quando você vai fazer uma construção, ou como você definir um bom lugar para construir uma rua. Ele falou de padrões que eram relacionados tanto ao interior quanto ao exterior numa cidade. E ele também criou aqui o conceito de linguagem de padrão, que vai um pouco além, é uma coleção de padrões relacionados que resolvem problemas dentro de um domínio em particular. Então, se o padrão, sendo um elemento único, é uma solução reutilizável para o problema de um contexto, uma linguagem padrão é um conjunto de padrões que eles são relacionados e cada padrão no seu contexto particular, em conjunto, resolvem vários problemas de um domínio em particular. Né? Então, no livro original do Christopher Alexander, ele fez essas duas coisas. Ele definiu o conceito de padrão, o conceito de linguagem padrão, porque ele apresentou vários padrões relacionados para falar sobre a criação de cidades, sobre a construção de casas e tudo mais. Né? E essa é a definição que o Chris Richardson traz para a gente no Microservices Patterns. Nesse livro, o Chris Richardson define uma coisa mais interessante. Ele traz para a gente uma linguagem de padrões para microserviços, que é esse desenho que a gente tem aqui. Em princípio, vocês não precisam se ligar muito nos nomes todos que estão aqui, é uma figura que veio direto do site do Chris Richardson, mas o importante é que o que ele tentou definir é exatamente para esse contexto de microserviços, ou para esse domínio de problemas que tem a ver com criar sistemas com estilo arquitetural de microserviços, uma linguagem de padrões. Né? Então, cada um desses padrões que estão presentes aqui, eles resolvem, eles são uma solução específica para algum problema, né? Dentro de um contexto, que é o contexto de criação de microserviços, e esses padrões estão relacionados entre si para tentar resolver conjuntos de problemas diferentes. Aqui é importante notar, né, como o João também falou em aulas anteriores dele, né, toda vez que a gente desenha um diagrama, é muito importante colocar legendas nesse diagrama, né? E no diagrama aqui do Chris Richardson, ele coloca que, em geral, essas flechinhas preenchidas dizem que tem um padrão que pode motivar o outro, né? Então, por exemplo, aqui, um banco de dados por serviço motiva o padrão Saga.
Tem padrões que são alternativos, então os dois solucionam o mesmo problema, por exemplo, o padrão de troca de mensagens com o padrão de invocação de procedimento remoto, e tem padrões que são especializações um dos outros, né? Então, eu não lembro de ter aqui, por exemplo, você fazer um container por serviço ou um serviço por máquina virtual, que é uma especialização do padrão de um único serviço por hospedeiro. Como é que a gente vai abordar essa linguagem de padrões que o Chris Richardson criou? Né? Primeiro, a gente tem lá no cantinho dois padrões que são mais gerais: o padrão de arquitetura monolítica e o padrão de arquitetura de microserviços. Né? Então a gente vai começar dando uma olhada sobre o que significam esses dois grandes padrões. Depois disso, ele define uma série de padrões que tem a ver com a divisão dos serviços, então técnicas que a gente pode usar para quebrar um sistema em um conjunto de serviços, implementando ele com esse estilo arquitetural. Depois, existem vários padrões que são relacionados à comunicação entre serviços. Então, se eu tenho um conjunto bem grande, como é que eu divido ali o conjunto de serviços, como é que eu faço eles se comunicarem entre si. Depois, eu tenho vários padrões que estão relacionados a dados e formas como os serviços são capazes de trocar dados. E, por fim, tem vários outros padrões que estão aqui listados em preto, não à toa, porque eles tanto têm a ver com coisas que são importantes para você colocar um sistema em produção, quanto para você fazer a interface de usuário e testes. Infelizmente, na aula de hoje, a gente vai lidar um pouquinho com os padrões que estão aqui coloridos. Então, tanto esses padrões gerais, como os de divisão, os de dados e os de comunicação. Porque, infelizmente, eu poderia passar muito tempo para falar sobre todos eles aqui. Mais assuntos como colocar o sistema em produção, ou a interface do usuário, ou até mesmo testes, são assuntos que a gente vai abordar melhor na prática, ou talvez a gente nem tenha tempo de abordar durante o curso, em particular, colocar o sistema entregue em produção. Né? Então, eu vou focar nesses padrões que estão coloridos. Para começar, vamos então tentar fazer um pouquinho mais dessa discussão de monolito versus microserviço. Né? Então, toda vez que a gente descreve um padrão, em geral, o padrão começa propondo para a gente um problema. Qual que é o problema a qual está atrelado? Nesse caso, qual a arquitetura que a gente quer usar para fazer o deploy, a entrega da nossa aplicação? E é muito comum que, ao descrever padrões, as pessoas tentem trazer um conceito chamado de forças. E que forças, vocês podem imaginar como se fossem dimensões ou aspectos importantes que estão puxando as soluções do seu problema. Né? Então, força vem aí da ideia da força da física mesmo, né? Em que tipo, são forças diferentes que estão puxando a sua solução para que ela tenha que atender às necessidades dessas diferentes forças. Por exemplo, na ideia de achar uma boa arquitetura para fazer o deploy de aplicação, forças importantes é que, por exemplo, existe um time de desenvolvedores trabalhando na nossa aplicação. Opa. Segundo, novos membros desse time de desenvolvedores devem se tornar produtivos rapidamente. Terceiro, a aplicação deveria ser fácil de entender e modificar. Quarto, você gostaria de poder praticar a entrega contínua da sua aplicação. Quinto, você deveria executar múltiplas instâncias da aplicação em múltiplas máquinas para satisfazer requisitos de disponibilidade e escalabilidade. Onde disponibilidade é o sistema estar de pé e escalabilidade, o sistema aguentar o tranco de receber muitas requisições ao mesmo tempo. Né? E, idealmente, você gostaria de tirar vantagem de tecnologias emergentes, frameworks, linguagem de programação, seja que for, novos que vão surgindo e que podem ser uma solução mais adequada para resolver o seu problema. Né? Então, tanto o padrão monolito quanto o padrão microserviços que o Chris Richardson definiu estão relacionados a esse problema de achar a melhor arquitetura de deploy para a aplicação. E todos esses fatores que eu citei aqui, de você ter um time de desenvolvedores, ter que fazer os desenvolvedores serem produtivos rapidamente, querer uma aplicação fácil de entender e mudar, querer fazer entrega contínua, garantir disponibilidade e entregabilidade e adoção de novas tecnologias, são forças que estão relacionadas ao que esses dois padrões vão tentar resolver. E para começar, vamos falar um pouquinho sobre o tal do monolito, que é um termo que a gente já citou algumas vezes, e aqui a gente consegue agora definir ele formalmente. Né? O monolito, ele tem várias coisas interessantes. Primeiro, em geral, se a gente vai fazer uma aplicação monolítica, isto é, uma aplicação que está toda num pacotão só, né,
tem uma série de vantagens, uma série de trade-offs estão relacionados, né? Vantagens e desvantagens sobre fazer essa solução. Por exemplo, o monolito, ele em geral é mais simples de desenvolver, porque se você só tem um ambiente, você requer poucas ideias, ferramentas, seja o que for, para você mexer nele. Por exemplo, vamos imaginar que vocês têm um sistema Java, tipo, implementado, onde ele vai e faz uma arquitetura MVC, Model View Controller, por exemplo, que ele faz toda a stack da sua aplicação. Você sabe que você só vai requerer o conjunto de ferramentas e tecnologias relacionadas àquela aplicação Java que você está criando para poder ter todo o seu ambiente disponível. O monolito, em geral, ele é mais simples de entregar, porque a gente só está falando de uma única aplicação. Então, só tem um executável que você vai ter que fazer o deploy. Terceiro, ele também é mais simples de escalar. Mais simples porque você só tem que criar mais cópias da sua aplicação para fazer o seu monolito. Né? Isso também é intuitivo de pensar. Se a gente quer servir muita gente acessando o seu sistema, né, você tem que pensar em formas de poder atender essas várias requisições em paralelo, porque, de modo geral, a sua aplicação vai ter recursos limitados, seja de memória, seja de disco, seja de capacidade de processamento, e aí você vai usar várias máquinas para colocar a sua aplicação. Então, se você criar mais cópias da sua aplicação em mais máquinas, vai ter uma capacidade de atender mais gente ao mesmo tempo. Né? E no caso do monolito, é só você fazer várias cópias do seu monolito para isso. Porém, o monolito tem algumas vantagens importantes. Por exemplo, ele é mais complexo de entender, porque, em geral, uma única aplicação contém todo o código de diferentes contextos dentro de um lugar só. E se sua aplicação é um sistema complexo, que é composto de várias partes e faz várias coisas dentro dele, então pode ser que o seu código, com o passar do tempo, vá se tornando uma big ball of mud, que o João referenciou em aulas anteriores. Né? O código fica macarrônico, fica completamente confuso depois de um certo tempo. E além disso, um monolito, de modo geral, é mais complexo de adotar novas tecnologias. Porque se você está presente dentro de um ambiente específico, por exemplo, lá um sistema Java, como eu citei, você está preso em estar com aquela linguagem, com aquele conjunto de ferramentas que você adotou. E o que é as vantagens de ter os tais microserviços? De pegar o meu serviço, o meu sistema e dividir ele em vários executáveis menores, em partes menores. Né? Bom, primeiro que, em geral, isso vai ser mais complexo de desenvolver, natural, que você vai requerer várias ideias, ferramentas, seja o que for, para poder dividir o seu sistema em várias partes. Segundo, ele vai ser mais complexo de entregar, porque agora, em vez de você ter uma aplicação só, você vai ter várias aplicações para fazer deploy. Terceiro, em geral, vai ser mais complexo de escalar, porque você criar mais cópias de múltiplas aplicações, agora, em vez de você só ter que pensar em fazer um cara várias vezes, um cara e fazer várias cópias dele, você vai ter que fazer várias cópias de vários caras. Mas a gente tem vários ganhos importantes. Por um lado, esse tipo de serviço, em geral, vai ser mais simples de entender, porque cada serviço tendo um escopo menor, vai ser mais simples de você ir lá e entender qual é a responsabilidade dele, e vai ser mais simples de adotar tecnologias, que é também o motivo que traz essa complexidade toda. Se eu posso ir e agora fazer o meu sistema sendo composto de uma parte em Java, uma parte em JavaScript, uma parte em Go, uma parte em Python, e assim sucessivamente, agora você tem um ambiente muito mais rico de ferramentas e que vai demandar muito mais troca de contexto para você passar por ele. Né? Então, microserviços é muito atrativo, porque traz essas duas simplicidades de entendimento e de adoção de tecnologia, mas tem dificuldades importantes em termos de escalabilidade, entrega e desenvolvimento. Na realidade, a gente pode olhar isso em outra perspectiva. Né? Na verdade, o monolito, de alguma maneira, ele é mais restrito nesses 5 aspectos. Ele é mais restrito de desenvolver, entregar, escalar, entender e adotar tecnologias. Enquanto o microserviço é mais flexível de fazer essas 5 coisas. O ponto é, essa restrição e essa flexibilidade podem ser bons ou ruins, dependendo do contexto do sistema que você está criando. Quem vai determinar isso? É só você e o tipo de sistema que você está tentando criar em um certo momento. Né? Então, microserviços não é uma bala de prata, monolito não é uma bala de prata. Os dois têm vantagens e desvantagens, mas se você for capaz de abraçar a complexidade que os microserviços te trazem,
ele vai te dar simplicidade em certos aspectos, em que certos contextos, o microserviço vai valer a pena sobre o monolito. Então, esses aqui são os dois primeiros padrões que a gente tem lá na linguagem de padrões de microserviço do Chris Richardson. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre os desafios, né, do uso de microserviço. Na verdade, tem vários, porque antes eu tinha uma aplicação grandona, onde eu tinha tudo lá dentro do meu código em memória, um sistema fosse em linguagem funcional, em linguagem orientada a objetos, seja o que fosse, a gente teria muito mais facilidade de ir lá e saber como é que a gente conectaria o código. Né? É mais tradicional, mais parecido com o que a gente aprende quando a gente começa a aprender sobre programação. Agora, a gente está se propondo a pegar o nosso sistema e dividir ele em vários sisteminhas menores, em vários componentes que vão ter que ser entregues por conta própria. E aí, quais são os desafios de fazer isso? O primeiro desafio tem a ver com a divisão. Como é que a gente define a responsabilidade de cada serviço? Como é que a gente define a quantidade de serviço? Como é que a gente define o tamanho do serviço? Será que tem que ser micro mesmo? 3 perguntas importantes que a gente vai abordar um pouco delas agora. Segundo, são desafios de comunicação. Como é que a gente coordena múltiplos serviços para fazer uma tarefa? Como é que a gente acessa múltiplos serviços para realizar uma tarefa? E como é que a gente resiste à perda de um serviço? Várias coisas importantes, porque agora eu não tenho mais uma aplicação, eu tenho várias para fazer o meu sistema. E por último, tem a ver com os dados. Como é que eu divido os dados entre os serviços? Como é que eu junto os dados que estão em vários serviços? E como é que eu replico esses dados entre vários serviços? Todas essas perguntas que eu mostrei aqui não são triviais de serem respondidas. E os padrões que a gente vai abordar têm a ver com elas. Nessa parte 1 da aula, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da divisão e a questão da comunicação. E para a parte 2, vai falar um pouquinho mais sobre a parte de dados. Então, vamos lá. Primeiro, vamos então falar sobre divisão de serviços. Né? E o problema, como em todos os contextos dos outros padrões, é que a gente quer entender qual que é o relacionamento entre um time e serviços. A gente já falou em aulas anteriores que ao adotar microserviços, um dos grandes fatores motivadores é que a gente está tentando colocar muita gente para desenvolver um único sistema. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui. A gente vai tentar pegar uma turma de quase 50 pessoas e colocar todo mundo para fazer um sistema só. E aí, como é que você faz isso? Microserviços, tecnicamente, tenta apresentar uma solução. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dividir esses serviços que eu pensei e os times que eu vou tentar criar? Bom, existem padrões para ajudar com isso. Né? Quais são as forças que estão por trás desse problema? Primeiro, um time deveria ser pequeno, ter 5 ou 9 pessoas. Isso aqui é uma heurística bem conhecida, é o que o pessoal chama do two pizza team, né? Então, tipo, um time que você pode ter com 2 pizzas alimentar todo mundo, né? É uma regra que ficou conhecidinha aí por conta da experiência da Amazon fazer isso, e faz bastante sentido, porque se vocês pararem para pensar, em geral, a relação do número de pessoas que você comunicar dentro de um time é quadrática, né? N2A2 que você tem que fazer para as pessoas se comunicarem. Então, quanto mais pessoas você adiciona, você tem a combinação 2A2 disso. 5 2A2, 6 2A2, 7 2A2, e assim sucessivamente, e vai aumentando quadraticamente a quantidade de possibilidades de comunicação, a rede de comunicação que tem que acontecer. Então, quanto maior um time, maior é a chance das pessoas não se entenderem. Né? E por isso, times menores, mais enxutos, mais fácil das pessoas entenderem e conseguirem se relacionar, se conhecerem, trocarem conhecimento entre si. Segunda força. Um time deveria ser, na medida do possível, autônomo e fracamente acoplado. Autônomo quer dizer, ele vai lá e consegue decidir o que ele precisa fazer por conta própria. Fracamente acoplado significa que ele não depende muito dos outros times para que as tarefas dele possam funcionar. O tamanho e a complexidade da base de código não deveria exceder a capacidade cognitiva do time. Né? Então, de modo geral, a gente não quer que o time lida com coisas tão grandes a ponto que eles não consigam entender o sistema com o qual eles estão trabalhando, o serviço com o qual estão trabalhando. A decomposição mais granular dos serviços, né, então dividir os serviços em partes, deveria melhorar as idades, ou os requisitos não funcionais aí, incluindo coisas como manutenibilidade, testabilidade e entregabilidade do sistema. Então a gente gostaria que, melhor que o monolito, nossos serviços fossem mais fáceis de manter, mais fáceis de testar e mais fáceis de entregar.
E, por fim, essa decomposição em partes, né, a gente tem que estar ciente que adiciona complexidade no nosso sistema. Né? Então, sempre a gente vai ter que estar comprado que, né, adotar microserviços implica que meu sistema é mais complexo. Bem, como é que a gente pode fazer para lidar, então, com a divisão de serviços? Primeiro, uma coisa muito importante, que eu acho que também já foi mencionado em aulas anteriores, é a lei de Conway. A lei de Conway que foi feita aí pelo Melvin Conway, cunhada em 1968, em que ele propõe o seguinte, que qualquer organização que tenta projetar um sistema, seja uma empresa, uma universidade, a gente aqui numa sala de aula, né, sistema definido da forma mais ampla possível, né, não precisa ser um sistema de software necessariamente, né, mas, segundo Conway, vai produzir um design, né, um projeto, uma estrutura do sistema, que é uma cópia da estrutura de comunicação da organização. Né? Então, se você tem uma empresa daquelas tradicionais, que a sua empresa tem vários departamentos, você vai fazer um sistema que de cada departamento tem o seu próprio sistema. Se você tem uma empresa que ela é bem hierarquizada, tem diretores e pessoas embaixo, gerentes, não sei o quê, você provavelmente vai funcionar bem em criar um sistema que vai ter uma estrutura hierárquica. Se você tem um sistema, uma empresa, um lugar onde você tenta dividir os seus times por especialidades, você vai ter uma estrutura que vai provavelmente se tornar mais próxima de uma arquitetura de microserviço. O padrão que foi definido lá pelo Chris Richardson, que tem a ver com esse conceito, é o padrão serviço por time, onde ele propõe que cada serviço tem que pertencer a um único time que tem a responsabilidade exclusiva de alterá-los. Então, se a gente imaginar que eu fiz um sistema com 8 microserviços e eu tenho 8 times, a ideia é que eu vou dar um microserviço para cada time e cada time vai cuidar daquele microserviço por conta própria. Não vai ter cachorro com 2 donos, como diria a expressão. Sabe? Você não vai dar um microserviço para ser cuidado por 2 times, porque isso vai trazer desvantagens. Né? Então, qual que são os pontos que são trazidos para a gente fazer essa ideia do serviço por time? Primeiro, você vai ter mais autonomia, coordenação mínima entre times. Se vocês imaginarem o caso contrário de um serviço pertencendo a 2, sempre teria que ter coordenação entre eles para decidir o que vai ser feito. Segundo, isso permite que você tenha os times fracamente acoplados, né? Então, cada time está cuidando do seu serviço, beleza, eles não têm que saber do outro para tocar o ciclo de vida do seu próprio serviço. Vai melhorar a qualidade de código, porque cada time vai ter a posse de longo prazo do serviço, né? Então as pessoas vão conhecendo cada vez mais os detalhes e pensando em como melhorar. Vai ter isso aqui tem também suas desvantagens, né? Então, uma coisa que acontece é que pode ser que você tenha um desalinhamento entre os times com a implementação de funcionalidades voltadas para o usuário final. Então, nesse esquema, pode ser que eu tenha um time de back-enders, que o time de back-enders implementa coisas que eles nunca veem exatamente impactando o usuário. Porque eles foram lá e fizeram alguma funcionalidade, mas eles não veem como é que isso está mapeando, né, em alguma coisa que se tornou do usuário indo lá e fazendo uso dessa feature específica que está sendo implementada. Né? E também, esse serviço por time requer a colaboração entre times para implementar funcionalidades que incluam múltiplos serviços. Né? Então, se cada time cuida do serviço por conta própria, tem casos em que a gente vai ter que passar por vários caras. E aí, o que você faz nesse cenário? Existem outros padrões para lidar um pouco mais sobre como é que você pega um sistema e divide ele em múltiplos serviços. Aqui, a gente vai tentar, na medida do possível, deixar separado para facilitar um pouquinho o nosso processo de... Assim, eu não vou lidar com os outros padrões de microserviços relacionados a essa divisão, porque eles são muito mais teóricos. Na prática mesmo, no fim do dia, o que acontece é que essa coisa que a Lei de Conway descreve, da gente falar da estrutura organizacional, é o que vai determinar de verdade o formato deles. Então, de modo geral, você vai observar a organização que você tem, você sabe que você vai acabar fazendo uma arquitetura parecida com esse jeito, e a ideia é, beleza, se eu vou fazer isso, pelo menos vamos deixar um serviço para cada time. Beleza.
alguém comentou, né? Tipo, desalinhamento dos times não é uma vantagem, né? Então, tipo, só para ficar plenamente claro para todo mundo, é um trade-off que a gente tem disso aqui, né? Então, uma coisa que tipo, acontece se eu aplico esse padrão, né? Você vai acabar tendo um time que está desconectado de como é que as coisas que ele entrega fazem sentido para o usuário final, né? E não tem muito o que fazer nesse caso, infelizmente. Beleza. Vou seguindo aqui, lembrando, galera, se vocês tiverem mais dúvidas também, fiquem à vontade lá para postar no slide para a gente revisitar depois, né? Aqui é uma primeira passada de explicação e depois a gente pode voltar uns pontos para vocês. E também é bastante informação. Então, tipo, se vocês precisarem reassistir depois e verem um pouco mais esses pontos, fiquem à vontade para a gente deixar para rever depois da gravação. Beleza. Então, eu vou parar por aqui com essa parte de divisão de times, mas eu vou tentar passar agora para o segundo problema, que tem a ver com a comunicação, né? Então, beleza. Agora, meu sistema é feito de várias unidadezinhas separadas, que tem que trabalhar em conjunto para fazer uma ação, e eu tenho que comunicar eles. Agora, a comunicação ela acontece de duas maneiras. Acontece entre os serviços, como é que os serviços, então, se juntam para tentar trocar informações entre si, para fazer alguma coisa, e tem uma comunicação externa, que é alguém, um cliente, pode imaginar aí um navegador, um celular, seja que for, que vai ter que se comunicar com esses serviços para tentar realizar uma ação que seja útil para eles. Né? Então, nós vamos começar falando um pouquinho da comunicação interna. Então, o problema que a gente vai lidar é como é que a gente faz para comunicar um conjunto de serviços que pertence a uma arquitetura de microserviços. E, de novo, tem forças relacionadas a isso. Primeiro, em geral, serviços com frequência precisam se comunicar. Então, os serviços sempre estão trocando ações entre si, mensagens entre si, seja o que for. A comunicação síncrona, de modo geral, né, o equivalente ali a você fazer uma chamada, tipo uma chamada HTTP, né, resulta em um acoplamento forte, porque tanto o cliente quanto o servidor precisam estar disponíveis durante a duração da requisição. Né? Disponível quer dizer, o serviço tem que estar de pé. Então, se eu estou fazendo um modelo que eu estou fazendo uma comunicação síncrona, tipo uma chamada de HTTP, tanto a pessoa que está fazendo a requisição, quanto tanto o serviço que está fazendo a requisição, quanto o serviço que está respondendo, precisam estar de pé para que a coisa funcione bem. Falando agora da comunicação interna, a gente tem dois padrões que são relacionados a isso. Um padrão é o Remote Procedure Invocation e o outro é o padrão de Messaging, ou troca de mensagens. Aqui deu um probleminha na animação, não tem problema, já mostrou tudo. Mas, primeiro, o Remote Procedure Invocation, o que ele propõe de solução? Esses dois padrões aqui, eles são alternativos. Se vocês voltarem lá no grafo da linguagem de padrões, para vocês darem uma olhada. Né? E a primeira coisa que ele propõe é o seguinte. Primeiro, você usa a invocação de procedimento remota, que é o equivalente a fazer uma chamada HTTP, né, ou o equivalente a você querer chamar um método, né, uma função de outro serviço pela rede, para que você faça comunicação entre serviços. E aí os serviços se comunicam via algum protocolo que segue esse modelo requisição-resposta. Né? Então o HTTP é o modelo mais claro de que as coisas acontecem dessa maneira. Né? Você tem alguém que é cliente e alguém que é servidor. O cliente requisita para o servidor devolve uma resposta para o cliente. Né? O que são os trade-offs que estão relacionados a aplicar esse padrão? Né? Então, fazer os seus microserviços serem síncronos, se comunicarem sempre dessa maneira. Primeiro, você vai ter o aumento do acoplamento, porque durante a execução você vai atrelar o funcionamento de cliente e servidor da requisição. Segundo, você vai requerer a utilização de protocolos de rede que não demandam infraestrutura adicional. Então, esse primeiro ponto aqui pode ser visto como uma desvantagem, né? Porque aumenta o acoplamento. Esse segundo ponto pode ser visto como uma vantagem, porque você está dizendo que você não tem demanda de infraestrutura adicional. E o terceiro trade-off é que você tem disponibilidade reduzida, pois o protocolo de rede exige que o cliente e o servidor estejam disponíveis durante toda a interação, requisição, resposta. Né? Então, disponibilidade reduzida, porque se ou o cliente ou o servidor morrerem, já era, você perdeu a forma de conseguir a sua resposta como cliente externo. Agora, a alternativa a isso é a troca de mensagens.
E na troca de mensagens, o que a gente propõe é que a gente vai usar a troca de mensagens assíncrona para fazer a comunicação entre os serviços. Sendo que os serviços vão se comunicar aí por canais de troca de mensagem. Né? Então, a ideia desse padrão é que ele vai diminuir o acoplamento durante a execução, pois ele vai desatrelar o funcionamento de dois caras, que agora, em vez de a gente estar falando de cliente e servidor, vão ser o produtor e o consumidor da minha mensagem. Esse padrão, de modo geral, vai requerer a utilização do sistema de mensageria, que é uma espécie de banco de dados, muito entre aspas, banco de dados, que ele precisa ser altamente disponível. Então, se antes na rede ou o cliente ou o servidor morressem, fazia com que você tivesse problemas, agora, se eu estou fazendo uma comunicação por troca de mensagens, eu preciso desse terceiro cara aí no meio, né, que é esse sistema de mensageria, que vai garantir que a gente consiga se comunicar. E se esse cara morrer, eu não consigo mais obter a minha resposta. Né? E fazer a comunicação por troca de mensagem, teoricamente, possui alta disponibilidade. Então, o sistema vai ser mais resiliente, ele vai ficar mais tempo no ar. Porque o sistema de mensageria, se ele também estiver altamente disponível, consegue armazenar a mensagem do produtor até que o consumidor possa processá-las. Então, no padrão aqui da esquerda, que a gente fala do Remote Procedure Invocation, se eu tiver o meu cliente ou o meu cliente ou meu servidor com algum problema, eu perdi aquela minha ação que o serviço estava tentando se comunicar. No caso da troca de mensagens, o produtor publica uma mensagem para o consumidor, e aí isso vai ficar garantido dentro desse sistema de mensagens, que um dia vai ser entregue para o consumidor. Se o produtor tiver problemas, não tem problema. Se o consumidor estiver com problemas no momento, não tem problema. Assim que ele voltar ao ar, você consegue entregar essa mensagem e a requisição que ele passou vai poder ser devidamente atendida. Então, são dois estilos de comunicação. Comunicação síncrona e comunicação assíncrona. Comunicação síncrona por protocolo de requisição e resposta. Comunicação assíncrona por troca de mensagens. Os serviços sempre vão se comunicar de um desses dois jeitos. No caso da esquerda, com a comunicação síncrona, o comum é eles fazerem isso usando, por exemplo, o protocolo HTTP ou outras ferramentas como o gRPC, que é um protocolo que faz comunicação passando os dados de formato binário. No caso da direita, que a gente está falando de troca de mensagens, você usa esse sistema de mensageria, que tem caras bem conhecidos que fazem essa função. Por exemplo, um RabbitMQ, ou um Kafka, ou um NATS, que a gente citou no nosso formulário sobre o projeto, são sistemas que servem para fazer esse tipo de comunicação entre serviços. Então, duas estratégias de comunicação interna. Aqui, um desenho, que também ficou aqui um probleminha na passagem aqui do slide, só para tentar deixar um pouco claro. Então, cliente e servidor, em geral, o cliente vai fazer uma requisição para o servidor vai devolver uma resposta para o cliente. No caso de troca de mensagens, o produtor vai publicar uma mensagem no broker e o broker, uma hora, assincronamente, dá uma resposta para o consumidor. Notifica o consumidor da mensagem que ele recebeu. Certo? O broker aqui é a tradução em inglês da mensageria que eu citei. Beleza. Então, isso aqui é a comunicação interna. Mas, e agora? O que é o problema da comunicação externa? Como é que eu faço agora um cliente, uma coisa tipo um browser, um celular, seja o que for, poder se comunicar com um conjunto de microserviços? Então, como é que os clientes de uma aplicação baseada em microserviços, né, aqui eu citei, tipo, coisas que são de usuário final, não necessariamente precisaria ser esses caras, né, mas eles conseguem acessar serviços individuais. Né? Tem, de novo, algumas forças em torno desse problema. Primeiro, de modo geral, as APIs dos microserviços, eles têm uma granularidade muito fina, né, que costuma ser diferente do que os clientes precisam. Né? Então, os serviços, em geral, provêm APIs mais especializados, mas os clientes precisam de coisas mais complicadas sendo servidas para eles terem a resposta que eles gostariam.
Segundo, diferentes clientes, em geral, possuem diferentes requisitos de dados, né? Então, para citar um exemplo, um aplicativo, em geral, mostra uma versão simplificada de uma página com relação ao que seria um navegador, por exemplo, porque, tipo, como o celular é muito menor do que um computador, o celular, em geral, vai ter uma página com menos coisas sendo mostradas do que um navegador no computador. Terceiro, a gente tem que diferentes clientes, em geral, vão ter diferentes performances de rede, né? Então, o celular, de novo, que vai estar conectado numa rede móvel, vai ter muito menos banda disponível do que um desktop que está conectado a uma rede banda larga. Isso aqui também influencia a forma como a gente tem que fazer com que os clientes se comuniquem com os nossos serviços. Depois, a gente tem que o número de instâncias e a localização, onde que esse serviço está disponível numa rede, muda dinamicamente, tem um pouco a ver com, em geral, como a gente coloca serviços disponíveis no sistema de nuvem. O particionamento dos serviços, aí tem uma divisão de serviços, pode mudar com o tempo, deveria ser escondido dos clientes, só que tem a ver com o conceito de capsulamento, né? Então, a gente, em geral, gostaria de esconder como é que é a nossa topologia de serviços, para que os clientes não tenham que saber demais sobre isso, e a gente tenha a liberdade de mudar. E os serviços, pode ser que eles usem vários protocolos, né? E alguns deles deveriam ser amigáveis à web. Então, eu citei no exemplo anterior, nem sempre HTTP é a resposta. Muitas vezes a gente precisa que o browser, por exemplo, faça uma requisição HTTP, mas isso não implica que entre os serviços faça sentido a gente comunicar de maneira HTTP. Então, existem dois padrões que estão relacionados a essa parte de comunicação externa. O primeiro dele é a API Gateway. A API Gateway, ele é basicamente um serviço especial que serve como um único ponto de entrada para todos os clientes, que redireciona as requisições para um ou mais serviços. A alternativa a ela é o Backend for Frontend, ou BFF, que ele é parecido com a Gateway, só que ele é um serviço que serve como ponto de entrada para um cliente específico. Então você tem um BFF desse para o browser, um BFF desse para o celular, e assim sucessivamente. E ele vai, nos dois casos, redirecionar as requisições para um ou mais serviços. Eu já vou exibir aqui todos os tópicos aqui, que também tem um probleminha na animação, né? Mas tanto a API Gateway quanto o BFF têm a mesma função, de que eles isolam o cliente de conhecer a divisão em serviços. Então, primeiro ponto positivo. Eles também isolam clientes de ter que determinar onde os serviços estão. Em que servidor eles estão, em que container eles estão, pouco importa, isso aí vai estar isolado por trás desses caras. A Gateway provê uma API única para todos os clientes, enquanto o BFF provê uma API especializada para cada cliente. Os dois vão reduzir o número de interações entre cliente e servidor, eles requerem manter serviços extras, aqui um único serviço extra para servir todos os clientes, aqui um serviço extra para cada cliente. Então você está aumentando a quantidade de microserviços que você tem que criar. Nos dois casos, você vai aumentar o tempo de resposta, porque você vai adicionar um cara a mais no meio do caminho para servir a sua resposta. Então tem alguém mais um intermediário na rede para você obter sua resposta. E eles, nos dois casos, permitem a implementação de funcionalidades transversais. O que é isso? Coisas que a gente tem que fazer para acessar qualquer microserviço. Login. Maior exemplo. Coisas de segurança. Autorização. São funcionalidades que não tem muito um dono. Então você pode implementar e que elas deveriam estar presentes em todos os serviços. Então, a API Gateway ou BFF são lugares legais para colocar esse tipo de coisa. De novo, como um desenho muitas vezes vale mais que qualquer coisa, que tem um desenho que dá uma noção do que isso significa. Então, se a gente tem um cliente 1 e um cliente 2, a API Gateway vai ser o único ponto de entrada para acessar o serviço A e o serviço B. Não importa se o cliente 1 ou o cliente 2 tem que acessar A ou B, mas eles têm que passar pela Gateway para fazer isso. No caso do BFF, eu criei um BFF1 para o cliente 1 e um BFF2 para o cliente 2. E eles servem aqui do lado do back-end para acessar o serviço A ou o serviço B, conforme as necessidades. Apesar das flechinhas não representarem muita coisa, o ponto é, as flechinhas ajudam a gente
indicam, na verdade, né, que o BFF1 poderia requisitar dados e fazer coisas diferentes do BFF2. Então, aqui eu tentei tratar de maneira uniforme, que todos os clientes sempre vão precisar das mesmas coisas. Enquanto nesse caso aqui, eu estou tratando que cada cliente é diferente. Por eles precisarem de coisas diferentes, eles vão acessar os serviços de maneira distinta. Então, isso aqui é o que a gente tem para essa primeira parte da aula, falando do negócio. Eu vou parar de gravar agora. Eu sei que vocês estão interessados também no negócio da frequência, que estava no final do slide. E vou interromper a gravação para a gente poder fazer uma sessão de perguntas.